Vamos dar boa noite pra essa galera aí, né, meu amor? Apresentar eles, Uau, né? bora! Vamos apresentar os nossos convidados hoje, que é a Samara, né? Especiais. Samara e o Lucas. Yes, sejam bem-vindos, Samara e Lucas. Obrigado. Muito obrigada. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus pela oportunidade de me sentar nessa mesa. É uma honra ser convidado por vocês. É uma honra dividir com vocês parte do nosso ciclo de vida espiritual, de convivência. Então, eu só tenho a agradecer mesmo e fico muito feliz por estar aqui hoje. Tenho certeza que as primeiras famílias que são restauradas é a nossa, né? Que se põe primeiro no caminho, né? Esses dias até a gente conversava sobre ser a ponta da flecha, né, Gilberto? Perfeito. Você tem sido ponta da flecha para várias famílias. Amém. Né? Então, assim, que Deus possa fortalecer mesmo a missão de vocês dois enquanto casal, enquanto família, para que vocês possam continuar acertando alvos certos mesmo. Amém, né, meu amor? Amém. Recebemos essa visão profética. Bom, E aí, boa meu irmão? noite. Esse Lucas é bonito, né? Olha só, É, muito bonita, Lucas. obrigado. Para mim é muito novo, né? Igual eu já tive aqui algumas vezes, mas do outro lado, conversando com algumas pessoas. E tá desse lado de cá é bem diferente. Mas obrigado pelo convite. Gratidão. Todo mundo. E você começou falando de restauração. Então, assim, que Deus, através dessa mesa, Ele permita se restaurar primeiro a minha casa, Sim. a minha esposa, as minhas filhas, a minha pessoa, o meu ser, e também a pessoa de vocês, porque nós estamos em constante restauração na mão de Deus. E não só nós, como toda a galera que está aí, todo o pessoal que está aí assistindo, que ainda vão assistir. Então, você já mesmo falou, às vezes é um bom dia, é uma boa noite, é uma boa tarde, é uma boa madrugada. Perfeito. Então, independente do horário que você vá assistir, que realmente possa conectar o seu coração a Deus e que a gente possa ser apenas canal da graça através da nossa história Sim. na vida dessas pessoas que estão aqui. Que bacana. Mas é bonitinho demais, né? Bonitinho, né? Dá vontade de levar pra casa esse casal tão especial. Quanto tempo de casado vocês têm? 11 Te anos. aliviei, hein? Aliviou, amor. Então, eu não sei O Lucas é a memória. quem ia esquecer. Era ela que Hoje, esqueceu? hoje é o contrário, é ela que Eu esquece. que esqueço. Ele é melhor em números. 11 anos de casado, fato. mas quanto tempo juntos? 17? 17. 17 anos. Isso. Uau, mais jovens, né? Ué, São muito jovens. Temos 34, nos conhecemos na escola. Foi seu primeiro namorado, Lucas? Não, Pip, a primeira pergunta. Pip, você foi eliminada. Verdade sejam ditas. eliminada. Não foi meu primeiro namorado. Eu comecei a namorar quando eu tinha 16 anos. Meu primeiro namorado eu tinha 12 anos. 12 para 13 anos. E aí, só que o primeiro amor foi o Lucas. Uau. Oh, que Ai, isso, que primeiro isso, hein? amor, obrigado. Yes. Nossa. E aí, Lucas, ela foi sua primeira namorada? Não, tivemos alguns rolinhos antes, né? Também. E faz parte do show da vida, né? Mas assim, pelo menos da minha parte, eram ficantes. Se era da época, a gente poderia falar isso, né? Sim. Hoje eu nem sei quais são os termos que os novos jovens usam pra isso. Eu acho que é Assim, ficante ainda. Acho que Ainda não... se torna ficante, mas tive umas 2 namoradinhas, vamos dizer assim. Mas quando a gente conectou verdadeiramente os corações, falou, Uau. pô, essa aí é que eu quero pra minha vida, quero casar. Bacana. Na verdade, desde quando eu a conheci, a ideia já era essa, né? Mas aí alguns fatores foram se passando, um ano e pouco foi passando até que realmente Um ano de conquista. acontecesse Uau. essa junção. Mas tudo é no tempo de Deus, a gente não entende, às vezes, o que está acontecendo, os porquês, os praquês. Mas aí depois Mas de um conheceu tempo- na escola mesmo? Sim, Sim, conhecemos nós na somos amigos ensino médio. primeiro. Olha só, no ensino médio. É o que eu sempre falei, aqui no programa sempre tem, ou conheceu na escola, ou mora no mesmo bairro, ou foi num barzinho, né? A história de vocês é no ensino médio. Sim. Nós viemos... Quem chavecou primeiro aí? Foi você ou foi ela, meu irmão? Porque a mulher Assim, geralmente é... Na mais verdade, um- foi uma conquista recíproca, vamos dizer assim, mas o primeiro passo foi dela, né, amor? Eu cheguei atrasada na escola. Eu era aluna nova da escola, era um bairro diferente do meu. E eu fui de onde me atrasei para a escola. E aí já entrei na segunda aula. A escola não deixou eu entrar na primeira aula por conta do atraso. E eu não tinha relógio. E que eu cheguei atrasado, o professor, vamos comprar um relógio, né? E chegar mais cedo nas próximas vezes. Aí eu sentei na cadeira e olhei pro lado assim, ele do lado, né? Eu falei, quantas horas? Tantas horas.
Falei, puta que pariu, que menino grosso. Falei, nossa, esse povo teve esse essa povo visão. de escola grande, nossa, eu já fiquei com muita vergonha, porque a pessoa tinha me chamado a minha atenção e ele me respondeu de forma ríspida e secona, assim. Aí eu já fiquei super sem graça, sentei na cadeira. Perdão qualquer coisa, né? Fiquei muda o resto do dia, assim, mas foi o primeiro contato. Eu virei pro lado e falei, quantas horas? Ele, tá. Não, mas assim, a pessoa te pergunta, quantas horas? Agora, 8 horas? O que mais que você vai falar? Quantas horas? 8 horas, Não, ué. depois eu Só entendi, que aí só que eu já ela, tava né? envergonhada, eu acho que foi Então, a assim, situação, né? Mas foi bom, né? Aí eu falei, Uma coisa assim, mas agora você não pergunta mais horas pra nós. amigo, se for parar, eu nunca mais perguntei a hora. Mas é Eu porque não vou agora eu perguntar te mais. informo a hora sem você perguntar. Isso, realmente, demais, agora demais, já fala, demais. nega, falta tantos minutos, vambora, falta tantos não. minutos. Cara, Aí, Lojinha lá de casa. O programa vai pegar fogo. Né? realmente, Vai. em números, ele sempre foi o melhor. Então, ele já fala, falta tantos minutos, calcula tudo, sabe de tudo, sabe Perfeccionista. todas as datas. Porque eu olho pro cabelo do Lucas, o cabelo ajeitadinho, é perfeccionista esse cabelo Ele é aí, né? perfeccionista, mas ele é um perfil muito analítico, né? Então é dele ser da onda da planilha, ser da onda do organizado, ser a onda ali Bacana. do linha, andar na linha mesmo, é o Lucas. Uau. Então, aí eu vim pra falar, olha, você pode sair da linha. Paga os cabelos. Desloca aí um pouquinho. Vamos dar uma bagunçadinha nesse cabelo, a gente pode fazer outro caminho e chegar no mesmo lugar. Né? E tá Uau. tudo bem. Não Gente, precisa. relação é tão engraçada, né? Tão interessante. Sempre são pessoas diferentes, né? Vieram de ambientes diferentes, forma diferente. Ou seja, um é analítico, o outro é excêntrico. Então, assim, a gente nunca sabe como é que as pessoas vão desdobrar isso. Mas desdobram, né? Vocês estão Sim. 17 anos juntos, cara. Sim, não é sobre ser parecido ou não ser, né? É sobre querer mesmo dar certo. Né? Querer fazer dar certo. Porque o Lucas, a gente até se achava parecido um tempo. Um tempo depois, a gente foi ficando junto, foi ficando. Eu falei, cara, a gente não tem Descobriu que era bem nada a diferente. ver. Eu falei, Como onde é que tá que a na minha gente- cabeça, né? E aí eu olhei certo dia, eu olhei pra ele e falei assim, onde que a gente se encontrou? Porque nada do que é planejamento meu, você tava no caminho, assim, não era um lugar que você estaria, né? Foi porque Deus mexeu ali muitos pauzinhos mesmo, falando, passa aqui, desvia do seu aqui, encontra ele lá, porque ele vai estar no mesmo lugar. O Lucas é o que senta na mesma cadeira, é o que janta no mesmo restaurante, é o que gosta do mesmo Olha estilo isso. de roupa, é o que gosta do mesmo suco, a mesma comida. O que tem de diferente aqui? O que a gente pode provar? Qual que é o novo? Onde a gente nunca foi? Que caminho a gente nunca fez? Então, aí acaba que eu tiro ele um pouco da zona de conforto dele. E isso incomoda ele, porque ele gosta do organizado. Mas a gente se completa nesse ponto, que eu falo, olha, tá tudo bem, não tá tão organizado assim. Alguém Aí tem que ele fala, organizar, tem mas bagunça, tá se tudo certo. desorganiza, sai da rotina, não dá certo. Aí eu falo, respira, pode dar certo. Não dando também. Às vezes o não também é a resposta, não é só sim A maioria pra das tudo. vezes o não, eu também concordo, é a resposta. O não dar certo também é o resultado. Não deu certo. Né? Então, tá tudo bem não ter dado certo. Vamos tentar outra coisa. Só que até a gente alinhar isso e ficar, ó, Foram alguns anos. paz, E paz. assim, a gente tem a impressão, por exemplo, eu e a Clélia, nós estamos juntos também há muitos anos, mas de vez em quando ela tem umas situações que eu falei, essa eu não esperava não, tá diferente. Então, assim, tem algumas coisas que mesmo com o passar do tempo, não são reveladas. Sim. 17, tempo 20 que anos, revela. 25 anos, muito sal tem que comer junto pra depois... Porque nunca viveu aquela situação pra Pois é. ter a reação, né? Nunca teve a ação. Às vezes teve uma pra ter a situação de reação. doença, né? Sim, é novo. especificamente. Aí o novo vai trazer uma nova ação, uma nova reação, né? E aí cabe a maturidade do tempo juntos para entender, agora a nossa atitude madura seria essa. É isso mesmo. A atitude que a gente fez não deu bom, então vamos parar com isso e fazer uma nova tentativa, né? Bacana. Mas aí vocês fizeram o primeiro ano junto? Nós E no aí vocês primeiro ano continuaram... na mesma sala, nos tornamos grandes amigos, né? Sim. Verdadeiramente Confidentes, confidentes, Olha fazíamos só. trabalhos de escola juntos, estudávamos juntos, ela partilhava dos rolos dela pra mim, eu dos meus pra ela, e vida que segue como amigos. Bacana. Mas eu sempre tive ele falou, Uma má intenção, né? assim, Mineirinho. uma hora vai ser Uma hora eu, vai. né? Aí de vez em Mineirinho. quando os amigos chegavam, dá pra você conversar lá com a Samara? Eu falei, não, beleza, vou falar com ela lá. E até organizava algumas coisas, mas falei, quando é que vai ser minha hora? Né? Mas assim, né, bem tranquilo, querendo esperar bastante o momento. E Bacana. aí a gente conversou e vida que segue, e aí a gente teve uma feira de ciências
da escola, né? Do colegial. Foi um marco essa, né? Esse foi um marco. E o engraçado, que acho que essa frase eu não vou esquecer nunca, meus pais foram, né, pra ver como é que era o que a gente tava apresentando, era uma feira indiana, se não me engano. Isso, era. Que a gente fez várias, né, juntos. A gente trouxe países de fora que era Isso. interessante ter no Brasil pra conhecer, alguma coisa assim. E aí a gente conversou, tal, tava ali, aí meu pai chegou, aí meu pai não conhecia a Samara, e ele olhou pra ela e falou, nossa, meu filho, que menina bonita. Aí eu falei, pai, acho que eu vou casar com essa menina aí. E aí ele falou, mas nunca rolou nada não. E ele, então tá. Olha isso. E aí vida que segue. E aí nesse dia, inclusive, foi o dia que ela me deu um primeiro beijo, né? A gente tava dentro da barraca, que era uma tenda, Uma né? tenda. Pra gente fazer a apresentação. E aí não sei o que aconteceu na cabeça dela, que ela chegou e me deu um selinho. Aí eu olhei, filho. Não, ele tava me falando uma coisa que era muito séria, aí eu fiquei olhando assim, dei uma viajada, eu falei, por que não? Esperou, você não deu? Ele não vai fazer nada. Aí eu falei, ok, eu faço, tá tudo bem. Não fiquei, não me achei nada, só fiz. Você ficou na planilha, ela foi. Naquele projeto, né? Planejou, me analisando, analisou, analítico. Estudou tudo. Ficou me analisando, eu falei, deixa eu te beijar logo, você não sabe, não. Mas é assim mesmo, né? Então, E aí foi ali que começou. E aí, assim, depois disso aí, e a gente ali foi só isso, né, amor? Eu acredito. Sim. Daí depois a gente ficou durante uma semana, né? Bonitinho. Só que MSN, durante essa primeira né? Conversando por MSN. durante essa primeira semana foi o caos. Nada dava certo, a gente só brigava e não mal conversava. Enfim, daí não dá certo namorar, não. Vamos voltar a ser amigo, né? Né? E aí eu falei, beleza, então, vamos voltar a ser amigo. olha E aí só. foi finalzinho de junho. Foi mais ou menos Aí foi nessa pras férias. Isso, e aí a gente terminou, voltou a ser amigo. E eu falei, beleza, vida que segue. E aí você começou a namorar com uma pessoa, não vamos falar nomes. Sim, claro. Não Por precisa, favor. né? Expor as pessoas, só nós dois. E aí ela começou a namorar com um cara da escola e eu vendo aquela situação, eu falei, não, eu preciso namorar também, tá doido, né? Agora eu posso ficar pra Vou trás, ficar não. pra trás. Aí você E foi- aí eu olhei um ali e comecei a namorar também. Escolheu aleatoriamente, Isso. Unidunité. Não precisa falar o nome também, não. Não precisa falar o nome também, não. Ok. E aí a gente começou ali, e ela namorando com outro rapaz e eu com outra menina. E pronto. E aí fomos pras férias de julho, né? Sim. Ela viajou e na época era MSN, que a internet era de escada, né? E aí ela começou a me chamar pela MSN, conversar, e uns papos meio... Oi, tá Mas tudo bem? O que no você tá final das fazendo nas férias? E tal, e eu fiquei, o que ela quer? Não, ficando junto, conversa torta que é essa, né? E ela falou, não, porque nós precisamos conversar. Eu falei, não, vida que segue. E aí voltou às aulas, a gente ficou ali mais um tempo conversando como amigos, e aí a gente começou a ficar. Foi isso, né? Foi. E ela namorando, eu namorando, e nós dois começamos a ficar. Olha só. Verdade. E aí ela passou um tempo, ela falou assim, terminei. Eu falei, beleza, ué. Eu tô namorando e vamos continuar ficando. Não vai rolar esse rolê não, lindão. E aí eu fiquei mais ou menos, ainda foi uns 10 dias, né, amor? Foi uma semana, mais ou É, menos. uma semana. E aí, o que acontecia? Na época, ela ia embora de ônibus e eu ia embora malandro. de bicicleta. Tá malandro, né? Que... E aí eu pegava a minha bicicleta, Malandragem, ela sentava não, ali malandragem, é duas, no é canto, malandragem. a mãe faz, a história! É verdade, é um fato. E aí eu colocava ela ali no canto da bicicleta, levava ela até o ponto de ônibus, esperava o ponto de ônibus, ela chegar ônibus. o ônibus, ela ia embora e eu ia embora, e ali naquele percurso a gente ficava. Aí às vezes à noite eu ia pra casa da minha ficante, namorada, enfim, e fui levando. E aí, Nossa, gente, que horror. um dia, no ponto de ônibus, ela falou assim pro meu Às vezes história de namoro, cara, Chega. tem muito isso. já falou, chega, não dá mais, ou é eu ou ela. Aí eu olhei pra ela e Rodou a falei, baiana. aí eu falei, tudo falei, bem. Só que eu você fui tem que super, porque eu sou meio seco, né? Eu sou meio assim. E aí eu falei, tudo bem. Só que na cabeça dela, provavelmente, ela seria... Tipo assim, tá terminando comigo, né? É. Eu falei, tá, ok. E aí o ônibus dela chegou e ela foi embora. E eu peguei minha bicicletinha, em vez de ir pra casa, eu fui pra casa da menina. Aí eu cheguei, bati na porta, falei, ó, tudo bem e tal. Nem dei um beijinho, ela falou, quero dizer que a gente tá terminando, tá bom? Ah, eu falei, não quero mais, não dá certo. Vida que segue, seja feliz, obrigado por tudo, desculpa qualquer coisa. Eu tô seguindo minha... Desculpa qualquer coisa, segue sua vida. Não tô seguindo a sabia minha vida, ela. você segue a sua. Vou seguir o ônibus que levou E aí eu, Samara. naquela época, a gente não tinha nem celular, né, meu amor? Bicicleta. Não tinha celular não, né? Porque a gente conversava... não tinha celular, porque eu conversava com ela pelo telefone, ficava 2 horas no telefone com ela e meu pai ficava bravo. Ele tá Nossa, as escutando aí, ele contas. vai lembrar disso. As Deve tá aqui, contas nós vamos vinham falar dessa caras galera. e eles E é- brigavam muito com a gente. E aí eu fui embora, a bicicletinha, cheguei em casa, peguei o telefone, oi, Samara, já chegou? Já, tá, não sei o que, ó. Terminei. Agora nós podemos oficializar.
Aí você segue o WhatsApp. Ok. Agora sim a gente pode namorar. Você só falta pedir meu pai. Que bonitinho, né, cara? Pede meu pai. Se você passar pelo meu pai, você aguenta qualquer coisa. Olha pra você ver, tanto é que assim, eu não sou muito bom de pontuar datas, né? E agora vem com bastante clareza. Tanto é que foi mais ou menos isso, que a sua irmã é do dia 12 de outubro, e eu fui conversar com seu pai um dia antes, ou no dia do aniversário da sua irmã. Que eu cheguei mais cedo, e na época eu tinha cabelo grande, né? Essas coisas todas. Olha só. Surfistinha. E aí Goiânia. eu fui pra conversar com o Edson Franco, né? E a Mary Lúcia, meu sogro e minha sogra. E aí eu fui pedir pra ele. E aí eu sentei na mesa, bonitinho. Senhor Edson Franco. E aí nós conversamos, eu solicitei a mão dela pra que eu pudesse namorar. Olha Aí ele que só lindo. falou assim, ó, tudo bem, você só não esquece, né? Enfim. Você não esquece que é só Um a sermão mão. da montanha. Você não esquece que é só a mão. Exatamente. Ai, meu pai, não, o que você fizer com ela, você faz de dobro pra mim, seja bom ou seja ruim. Não, eu faço em dobro com você. Eu Uau. faço com você. Eu falei, assim, pai. Aí eu falei, nossa, tudo bem. Aí tiveram algumas frases impactantes. Sim, você não pode, você não vai, você não vem. Se você acha que você vai sair com As ela, você não regras. vai sair. Você não é assim, isso aqui. Eu falei, sim, senhor. Uau. Aí no final eu deixo. E deixou. Deixou e deu tudo Pode bem. falar uma frase? Acho que sua mãe sabe, ela não vai ficar brava comigo, não. Né? A gente já... Pode E falar. aí minha sogra, assim, pra fechar meio que a conversa bem tipo aniversário, assim, era na casa dela, mas assim, meio pra começar as confraternizações, ela falou assim, tem um detalhe, a Samara enjoou muito rápido das coisas. E ela provavelmente enjoará muito rápido de você, tá? Olha só. Porque ela era assim, né? Assim, na verdade ela ainda tem muito disso. Aí eu olhei bem sério pra minha sogra e falei, não preocupa não, comigo vai ser diferente, ela vai casar comigo. Ela vai ser a mulher da minha vida e não vai acontecer essa situação. Aí já acabou o assunto e fomos pra festa. Olha. E aí tá aí, né, amor? 17 anos. Sim, eu sempre fui de muito adaptar muito fácil a mudanças. Então eu não me apegava muito a nada. Ou pessoas. Então, daí, esse outro namorado não tinha problema nenhum em terminar, porque não eram coisas profundas, não eram relações profundas. Então, Samara, vamos terminar? Vamos. Você não vai nem sofrer? Não, tá tudo bem terminar. Você quer terminar? Vamos terminar. Entendi, né? É clara a comunicação. Um não quer, dois não briga. Então, tá tudo bem. E aí, mas as minhas amigas falam, Sem você não vai nem sofrimento. chorar, amiga? Eu falei, amiga, acabou. Chorar, eu ia chorar se ele falasse assim, não, eu quero ficar, e não quisesse ficar. Aí eu ia falar, nossa, o cara tá ficando comigo, mas não quer ter nada, não quer... Aí eu falei, ok. Tipo assim, eliminado, morreu. Vida que segue. Vida que segue, Uau. sabe? Isso aconteceu por um fato específico. Eu lembro de ter duas amigas muito especiais. E aquela época de infância e tal, a gente chegou no banheiro, as duas amigas estavam no banheiro e falando mal de mim. Tipo, Samara, não sei o quê, aquelas conversinhas de criança. Eu tinha 10 anos. E eu lembro de chorar muito nesse dia. De falar, cara, as pessoas que eu mais acreditava, que eu mais confiava, estavam falando mal de mim e eu ouvi. E aí eu lembro de chegar em casa aos prantos, assim, chorando muito. E minha mãe falou, o que aconteceu, né? Eu falei, mãe, minhas melhores amigas estavam falando isso de mim e tal. Aí ela me sentou, olhou bem no meu olho e falou assim, isso é o que elas falaram? Eu falei, não. Ela falou, então você nunca mais vai chorar por nada, nem por ninguém que falar coisas que você não é. Eu preciso que você tenha clareza e eu saiba quem você é. Qualquer verdade, melhor ou pior, você chega em mim e fala. Eu sou sua melhor amiga. Sabedoria, né? Então você vai julgar a lágrima e acabou. Então você percebeu que Engole o elas não choro e são vai as embora. suas amigas. Eu falei, ok, elas não são minhas amigas. Instalou-se ali um drive de defesa, né? Ok, então fechar concha. E Olha. daí eu fui nesse por muitos anos em muitas relações. Olha só. Até que chegou o Lucas, né? Quebrando a concha. Quebrou a concha. Tá tudo certo. Ou entrei pra dentro da concha, né? E aí, dentro dessa concha também nasceram umas crianças aí. E aí nós namoramos por um bom tempo, foram uns 7 anos. 7 anos de namoro, aí depois a gente passou pelo processo de faculdade, ela foi para uma faculdade, eu fui para outra, mas a gente continuou o processo de namoro, resolvemos casar, só que para Samara nunca teve um projeto na vida dela de juntar-se a uma pessoa e casar, ela nunca pensou em casar. Olha só. Não, Você não tinha isso Não no era seu um mapa. sonho, não. Não era um sonho. Não era aquele igual Fordice, hein? a maioria das meninas, eu quero me casar, quero ter... Não, eu queria ser independente, viajar ao mundo, ser livre. Na minha cabeça, esse era o plano perfeito pro meu perfil de pessoa. Olha isso. Visto o olhar que eu tinha ali para trás da minha árvore genealógica ali. Venho de uma descendente de família que as mulheres são fortes. E daí, mulheres fortes, muito raramente, em alguns relacionamentos, elas ficam. Né? Assim aconteceu com as minhas tias, com as minhas avós, enfim.
Então, eu fui criada nesse sistema, não do feminismo, mas de você pode fazer o seu futuro, construir, trabalhando, sendo honesta. Uma mulher independente e forte. Forte, seja forte, porque a vida não dá moleza. Olha isso. E não dava mesmo. Então, eu falava, ai, não quero casar, ficar vulnerável, ficar... Eu falei, tipo, já tinha instalado o drive de segurança, né? Falei, ok, não vou abrir para uma pessoa, né, me colocar no lugar de amar, ficar ali vulnerável, flexível, enfim. Vou fechar aqui e vou seguir. Olha isso. Não tinha um plano de Diferente- casar. Tanto é que eu diferente falava, da maioria das a gente meninas, vai né? namorar, Lucas. Um certo ponto O vai... sonho era meu, né? vai dar fim, ok? A gente ficar junto, ok? Era muito claro, assim, eu sempre comuniquei. Ó, a gente vai namorar, mas não é pra sempre. Não é pra sempre. Vai ter uma hora que vai chegar o fim. Ele falou, mas eu quero ser família. Eu falei, isso, vai ter que alinhar isso aí. Não tinha apego mesmo, hein? Você vai ter que alinhar isso aí. Que... Aí foi, sabe? Aí ele foi. Foi. Até que conseguiu. E assim, pra mim sempre foi um projeto e sempre foi um sonho ser família, casar e ter filhos. Fui nascido e criado dentro de uma igreja católica. Meus pais muito praticantes desde o meu nascimento, eu acredito. Antes não eram, tem um passado deles. E as pessoas comentavam, porque eu cheguei a fazer tudo dentro da igreja. Eu era coroinha, eu arrumava hóstia, eu sou dizimista desde os meus 5 anos de idade. Eu fui o primeiro dizimista dentro da paróquia São Judas Tadeu no setor Coimbra. Eu dava 5 centavos de dízimo. Porque assim, foi uma cultura já ali dentro da igreja. E aí as senhorinhas, né, mais de idade, brincavam, o Lucas tem que ser padre, Lucas tem que ser padre. E eu sempre falava nessa resposta, Lucas tem que ser padre, não, eu posso fazer tudo dentro da igreja, inclusive fazer uma missa, que eu não vou conseguir consagrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, mas eu vou casar, vou ter um matrimônio e vou ser família. Ponto. Isso sempre foi um ponto para minha vida. E aí nesse processo de vida, eu e a Samara, sabendo que ela não tinha esse projeto na vida dela, quando nós fomos ficar noivos, eu não pedi a mão dela em casamento. Nós conversamos sobre... Eu fui no meu sogro, pedi a mão dela em casamento para ele, na verdade não no meu sogro, né? A gente fez um almoço, acho, na época, e aí eu sentei todo mundo e falei, ó, meu sogro, quero pedir a mão da Samara em casamento, trocou aliança, aquela questão, tudo. Mas não foi assim, Samara, você quer casar comigo? Não me comunicou. Não foi para ela. E aí a gente foi no Padre Luiz na época. Pediu o padre Pediu também. o Padre Luiz. O Padre Luiz casa o povo. Casa. Tem uns 10 aqui já. Porque assim, Nem nós que for no somos tapa de da casa. Basílica desde a época que a gente era do Ritmo dos Anjos, a gente dançou balé junto. Eu ia de boné pra trás e bermuda, chinela havaiana dançar. As primeiras Semanas Santas lá, a gente fez parte de muitas delas. Olha aí. E aí, durante isso aí, eu conversei com o Padre Luiz e tudo ficou organizado. E vida que segue no noivado. Nós vamos na igreja, Nós em vamos casa. na igreja, Mas nós no nós off dois aqui, não teve. não. Né? E aí, casamos. Organizaram um casamento, planejou tudo. Ele, meu pai, fizeram uma festa. Não, você também participou, Eu organizei a Quase festa. você não chegou lá pra casar. Ela organizou a festa, porque ela gostava de Eu organizei festa. a festa, porque eu sempre gostei de eventos, no geral. Quase que ela organizou e quase que ela não foi. Mas eu confesso que eu fiquei esperando o pedido, né? Até pouco tempo, pra ser bem Foi bem sincera. recente, né, amor? Esse Foi pedido de bem casamento. recente o pedido. Que loucura isso. E eu falei, cara, ele tá me empurrando com a barriga, porque uma característica forte do Lucas é não desistir. Olha De nada. Ele é muito obstinado. Mas você tinha medo dela falar não? Tinha certeza Porque que eu na vida falaria. dela eu falei, uai, não vou dar chance, você- velho. Não vou dar você chance pro foi erro. desapegado. Não vou perguntar, Já eu não tá quero seguindo saber. o processo aqui, ó. Vamos casar e vamos seguindo. Aí Pra você quê? organiza tudo Porque sem se eu viro o pra ele e sim. falo assim, ó, vamos Sem casar, o eu tô dando a chance dela falar não. Aí organiza tudo Olha, sem se o você sim tá dela. caminhando, Foi Você combinando pediu, com não meu queria pai, dar- com a minha não queria mãe. dar com brecha. eu o não pai. dei margem. Como se diz o não nosso fecha amigo margem. Fernando, né? Ele gosta muito de falar isso, você fecha a flecha e Fecha a fez, flecha. vambora. Deixou Não. pra mim a parte que eu gostava, porque daí eu nem Aí- perdi o tempo pensando o que ele tava fazendo, né? Aí Não, é- faz a festa. E é diferente. Escolhe o pô. vestido, E é os doces, né? e Então é eu Mas a tava... festa, você gosta de festa. Você vai ter uma linda Foi me festa, entretendo tal. ali, ó. E foi. Agradando os meus olhos e eu fui virando pra festa, né? Mirando na festa. Quando você viu, pediu. O falei, pedido opa. chegou agora há pouco. Eu não tô sozinha Sim. na festa. Não, e aí estão pra fechar esse pedido, né, amor? Aí, inclusive, foi uma troca de aliança exatamente por isso. Que tem praticamente 1 ano e pouco Foi Que houve no... o pedido. que houve o pedido. No Meu nosso Deus. quinto corporativo? Foi o quinto? O nosso Foi no corporativo? acampamento, no quinto Foi corporativo. Você imagina, são 11 anos de casados. Estávamos com 9,5. 9,5. Pediu. Fizemos um acampamento corporativo, Ela fomos falou sim. convidadas Falou assim, depois de a 9 fazer. anos e meio. Durante o movimento, o Fernando levanta e fala: preciso restaurar e casar casais aqui em alma. Isso. Muitos casais são casados na igreja, são casados no civil, mas não são casados às almas.
Eu olhei pra ele, pensei e falei, nossa. E nós estávamos longe nessa hora, né? Você tava num canto. Cada um assim, num canto. Que E loucura. aí ele falou, preciso que as pessoas sejam casadas em almas para que tudo gire, flua, né? Uau. Abra ali as comportas desse rio que precisa fluir mesmo. Aí eu olhei pra ele, olhou pra mim, ele veio com, não sei onde ele arrumou uma florzinha até, arrumou um ganchinho lá, fez uma aliança de planta. Ele falou, ajoelhou. Você aceita casar comigo? Eu olhei e falei, eu aceito, mas a gente precisa conversar. Agora que eu não entendi de nada, né? A gente vai precisar conversar sobre isso. Tipo, eu esperei isso 9 anos e tanto, né? Esse momento. A gente já tá casada há um tempão, então você vai me pedir em casamento depois de casada. Esse rolê vai ser resolvido lá em casa. Eu aceito aqui, tá tudo bem. Pode colocar sua aliança e me dá um buquezinho. Vamos embora conversar. Uau. Aqui foi um sim, mas em casa a gente mas a gente coloca. vai alinhar. Não, já parou pra pensar? Você tá me ativando um negócio aqui que é interessante. Pode ser que tem pessoas que viveram a mesma situação. Pode ser não, eu creio nisso. A pessoa foi simplesmente levando, e o pedido de casamento Pra de principal forma clara pessoa, que é quem vai e dividir a objetiva, vida, não veio. não veio. Pode ter Né? acontecido Ou com até muitas mesmo famílias. você se permitir realmente viver um matrimônio de verdade com a sua esposa após um certo tempo de casados. É isso mesmo. Perfeito. Porque Faz muitas sentido. vezes o casal está casado, matrimônio civil, religioso, bonitinho, cada um pro seu lado. Faz um pedido mesmo. Não, às vezes ele até fez o pedido, mas ele não realmente assumiu o não é casamento. verdadeiramente, E aí, né? sendo bem Verdade. mais profundo, são pessoas que estão ao lado um do outro ali, mas e aí, como é que é realmente? Você tem a cumplicidade com a sua esposa, você conversa, vocês têm os mesmos objetivos, os planos, São tão projetos. estranhos quanto a gente imagina. E É aí, muito isso mesmo. e eu e a Samara entendemos bastante isso, porque Após esse momento, E que a após gente isso aí- rompeu um ciclo e iniciou outro. Aí chegou ao ponto da gente olhar e falar assim, nos comparamos a senhor e senhora Smith, cada um vivia a sua vida e a tentativa era, tipo, um queria matar o outro com as suas vontades, e egoísmo e ego. Não estávamos juntos até ali. A gente ficou juntos depois desse momento. Olha só. E aí, nessa volta para casa, fomos literalmente lavar a roupa suja do acampamento e as nossas. Sentamos numa mesa e fomos colocar tudo que precisava ser colocado enquanto casal, para que as almas fossem mesmo casadas. Então, aí, nesse momento, o Lucas me falou coisas que ele nunca tinha falado, eu falei coisas que eu nunca tinha dito. E aí, a gente falou, opa, agora, hoje, eu me reapresento para você, sendo essa Samara aqui. Você ainda quer ser casado? Porque daí era muitas coisas que eu falei que o Lucas não sabia. E assim, eu também. E aí ele me mostrou uma nova face do Lucas ali, foi o que a gente falou. Às vezes, no decorrer do processo, você se dá com portas, com pedras, com caminhos, aí você decide abrir, pegar, cair, levantar. Então, aí nesse momento, a gente falou, pô, então a gente vai decidir por começar agora, não zerando tudo, porque construiu o que a gente era, mas viver um novo ciclo, né? Forte isso, né? e aí vem a palavra restauração. Poderoso. Nós somos um casal restaurado dentro do nosso próprio casamento. Uau. Poderoso, né? Poderoso, e você que está em casa também, com certeza pode estar vivendo isso. Está dentro de uma relação que precisa de uma restauração. E aí nós vamos viver uma noite encaixados, né, meu amor? É isso. Antes deles falar dos filhos, quero falar para você, da noite encaixados, 22/6, vai ser algo muito especial, né, meu amor? 22/6, 19h30, né? 19h30, nós vamos falar sobre restauração de uma geração. E essa noite nós vamos liberar o link. Daqui a pouco a gente vai liberar o link para você. A gente tinha liberado o link da pré-reserva. Aí hoje, você que não fez a pré-reserva, você vai entrar lá, vai fazer a sua inscrição para viver de forma muito clara e objetiva um novo destino. Assim como a Samara e o Lucas estão vivendo esse novo destino, essa nova oportunidade, né? Tem 1 ano e meio, né? Que você falou, 2 anos e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio que se descobriram quanto família, quanto casais, ou seja, estava no mesmo ambiente, no mesmo lugar e se descobriram agora. Olha que loucura isso. Isso é uma realidade de muitos matrimônios. E aí você fica aí muitas vezes com a sua vida, às vezes travada, não se desenvolve quanto casal, quanto família, e você vem bloqueando uma geração. E nessa noite do Encaixados, nós vamos entregar ferramentas específicas para você, para destravar a sua vida e você ter plenitude, transbordo, graça abundantemente sobre o seu matrimônio. Prepara aí,
que nós vamos viver dias muito especiais com vocês, tá bom?